Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática do nono ano, a aula de número 4. Eu sou a professora Maria Lima e hoje vamos falar um pouco sobre as unidades de medida para medir distâncias muito grandes ou muito pequenas. Mas vamos iniciar, falando um pouco do que são essas unidades de medida e também para que servem essas unidades de medida. Então, as unidades de medidas, elas são modelos pré-estabelecidos, certo? Para medir diferentes grandezas. Mas o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, o tempo, o comprimento, o volume, a massa. Então, tudo isso pode ser medido ou contado. Então, eles precisam expressar essas unidades, essas unidades de medida. Por exemplo, na física, é de extrema importância essa utilização correta das unidades de medidas, tá? Quando necessitamos medir a altura de pessoas, a distância entre duas cidades, ou simplesmente o tampo de uma mesa, nós utilizamos as unidades de medidas de comprimento. E a mais conhecida, é o metro. Mas existem outras, que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir, tá? Tipo, a distância entre duas cidades, você vai usar, quilômetros, tá? Você vai usar a unidade de medida de comprimento, quilômetro. Então, algumas medidas, de comprimento, elas são maiores ou menores que outras, claro. Então, para expressarmos medidas muito grandes, ou muito pequenas, nós geralmente utilizamos muitos algarismos, Muitos algarismos. Por exemplo, a distância da Terra à Lua. Então, são muitos algarismos. E para facilitar nessa compreensão, nós vamos representar estes números em notação científica, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Como escrever esses números muito grandes ou muito pequenos em notação científica. Na imagem A, nós temos aqui a medida da distância média da Terra ao Sol, que é de aproximadamente 149 milhões e 500 mil quilômetros. Então, como escrever, Como escrever essas distâncias em notação científica? Observa aqui que o número tem uma boa quantidade de algarismos, tá? Vamos analisar aqui também a imagem B. Uma das bactérias que causam a meningite é a meningoco, que tem em média a medida do comprimento de um diâmetro de 0,0008 milímetro. Olha que número bem pequeno esse, tá? Então, aqui, ó, número muito pequeno. Então, como eu vou expressar esses números, muito pequenos ou muito grandes, na forma de notação científica? Esses números, para ser escrito em notação científica, eles obedecem uma formação. Então, presta bem atenção aqui como é composta essa formação, tá? Então, ela é composta por A, tá? Aqui, ó, A, multiplicado por 10, base 10, elevado a N. Mas o que significa cada uma dessas coisas, tá? Então, essa é a formação que os números em notação científica obedecem. Mas presta bem atenção aqui no que significa cada um deles, tá? A é um número, aqui, ó. A é um número maior ou igual a 1. Então, vamos nos referir aqui sempre a
como um número maior ou igual a 1 e, olha só, e menor do que 10. N, né, que é o expoente, ele é um número inteiro. Então, ele tanto pode ser um número positivo como um número negativo. Então, obedecendo aqui, né, esse padrão que nós vimos aqui, nessa formação, tá? Nós vamos escrever aqueles números que vimos no início da nossa aula em notação científica. Então, grava bem aí, né, essa formação para a notação científica, A vezes 10 elevado a N. Vamos voltar, né, na primeira situação que eu apresentei aqui, no início da nossa aula, para que possamos escrever esse número que contém muitos algarismos na forma de notação científica, tá? Então, vejam só, vamos só relembrar aqui, né, a escrita na forma de notação científica. A vezes 10 elevado a N. Então, aqui a forma A é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Como este é um número inteiro, então a vírgula dele está posicionada aqui, observa bem. Então, nós vamos fazer um deslocamento dessa vírgula, tá? Até o 1, tá? Entre o 1 e o 4. Então, vai ficar 1,495, tá? Vezes 10 elevado a N. Mas N é justamente o deslocamento, né, dessa vírgula. Então, ela deslocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, aqui, 8. N será um número positivo, porque o deslocamento da vírgula aconteceu para a esquerda, tá? Então, vamos para a próxima situação. Então, temos aqui um número muito pequeno, né? Como vimos lá no segundo exemplo. Então, vamos escrever esse número, né? Que já está aqui com a vírgula, tá? Vamos fazer o deslocamento dessa vírgula. Então, como é que vamos escrever aqui, ó? Não custa nada, né? Escrevermos a forma, né? Em notação científica. Então, vamos colocar este número aqui expresso nessa notação. Então, esse deslocamento da vírgula, preste atenção, para números muito pequenos, o deslocamento da vírgula vai acontecer para a direita, tá? Então, vamos colocar aqui a vírgula, ó, deslocar a vírgula até aqui, tá? Então, vai ficar 8 vezes 10, presta bem atenção, elevado a N. N será a quantidade desse deslocamento que ocorreu lá com a vírgula, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. Número negativo, porque o deslocamento ocorreu para a direita. Vamos à próxima situação. Um canino tem aproximadamente 300 milhões de células olfativas. Então, vamos escrever esse número que é muito grande, né? Que contém muitos algarismos. Vamos escrevê-lo na forma de notação científica, que é qual? Vamos escrever para a gente não esquecer, tá? A vezes 10 elevado a N. Então, vamos escrevê-lo aqui, ó. Esse número aqui, ó. 300 milhões... na notação científica, tá? Então, o número inteiro, né? Número inteiro, a vírgula aqui. Então, vai ficar... Esse deslocamento vai acontecer até aqui, tá? Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado... Vamos lá contar quantos... Aqui, o deslocamento da vírgula. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Positivo, porque o deslocamento da vírgula foi para a esquerda, tá? Para mais outro exemplo, né? Observa aqui, ó,
O número aqui é muito grande. Então, se o número é muito grande, o deslocamento da vírgula vai acontecer para a esquerda. Então, aqui, ó. Vou copiar aqui bem direitinho, tá? Esse número muito grande. E vou escrevê-lo aqui, ó. Vai ficar 7,6 vezes 10 elevado a n. Então, vejam onde eu coloquei a vírgula, tá? Agora eu fui bem mais rápido aqui. Então, vamos ver de quanto foi o deslocamento dessa vírgula. Então, vamos lá. Ela tá aqui, então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, número positivo, né? Aqui o expoente será positivo porque o deslocamento foi para a esquerda. Agora, nós temos um número muito pequeno, tá? Então, o deslocamento da vírgula, quando o número é muito pequeno, estão lembrados? É para a direita. Então, vamos fazer aqui, ó, 0,01. Em notação científica, ficará 1 vezes 10 elevado a n. Observem que aqui eu já coloquei aquele valor de A, ó, que era A vezes 10 elevado a n, tá? Essa daqui é a escrita em notação científica. Então, A é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, né? Então, aqui, a vírgula, ela deslocou para a direita, então, ela veio para cá, tá? Então, duas vezes aqui, ó. Então, como o deslocamento foi para a direita, o número será aqui negativo, tá? Então, escrita em notação científica. Outro número aqui, né, para que possamos, né, ficar craques na escrita em notação científica. Então, o número 0,001. Vejam só, né? Mais um número pequeno, muito pequeno, por sinal. Então, o deslocamento da vírgula acontecerá para a direita. Então, se acontece para a direita, o expoente será negativo, né? Não custa nada escrevermos sempre, né? Aqui a formação da notação científica, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Vai ficar 1 vezes 10. Lembram? O deslocamento da vírgula acontecerá para a direita. Então, expoente negativo. Então, quanto esse deslocamento aconteceu aqui, ó? 1, 2, 3. Para ficar aqui em 1, ó. Então, menos 3. E chegou aquela hora em que nós vamos aquecer as nossas ideias, tá? Aquecer o nosso raciocínio, colocando em prática tudo aquilo que aprendemos na aula de hoje, tá? Então, aproveita para rever essa videoaula. Aproveita para anotar os pontos importantes e, melhor ainda, tirar as dúvidas com o seu professor, tá? Então, para finalizarmos este momento, quero deixar aqui uma reflexão. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Até a próxima aula!